Olá, tudo bom? É muito satisfatório para mim poder voltar a compartilhar com você a lição da Escola Sabatina no nosso guia de estudos, né? Que equivale ao guia de estudos dos nossos irmãos evangélicos, que tem a lição da escola dominical, e também aos pequenos grupos de estudo dos nossos irmãos católicos. Então, independente da religião a qual você faça parte, você é muito bem-vindo para estudar conosco. E nesse trimestre nós estamos estudando sobre o livro de Gênesis. Na lição número 1, nós aprendemos sobre a criação, né? Vimos que a Bíblia não tenta provar que Deus criou o mundo, ela afirma que Deus criou o mundo e o universo. E hoje nós vamos estudar sobre a queda. Nós estudamos os capítulos 1 e 2, parte dos capítulos 1 e 2, na semana passada, e hoje vamos estudar o capítulo 3, o capítulo mais triste da Bíblia e da humanidade. Porque é neste capítulo que é relatada a queda do ser humano. É neste capítulo que é relatado o momento em que o ser humano desobedece a Deus, afasta-se de Deus, e como consequência de afastar-se desta fonte de vida, o ser humano se torna um ser mortal. Mas ao mesmo tempo que Gênesis 3 é o capítulo mais triste da Bíblia, ele é um capítulo de esperança. Porque ao mesmo tempo em que os nossos primeiros pais caem e se afastam de Deus, Deus não permite que eles fiquem sem esperança. Deus promete a eles um Salvador, em Gênesis 3,15. E nós vamos estudar isso agora ao longo da nossa lição. Tá ok? Então, primeiramente, vamos começar lendo Gênesis 3, 1 e 2. E vamos identificar qual foi o ser que levou nossos primeiros pais ao pecado, à rebelião contra Deus. Gênesis 3, 1 e 2 diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vamos ler até aqui. Aqui nós percebemos o diálogo entre Eva e a serpente. Muitos ateus ridicularizam a Bíblia porque dizem o seguinte: onde já se viu uma serpente falando? Você é livre para ser ateu, mas por favor, não seja ignorante. A Bíblia não diz que o animal, a serpente, falou de si mesma. A Bíblia identifica qual foi o ser que falou por meio da serpente. Então você não pode pensar que a Bíblia ensina que os animais falam. Você não pode chegar a uma conclusão dessas porque você está ignorando outros textos bíblicos. E isso é ignorância, né? Então, como que a Bíblia identifica esta serpente? Por isso que é importante avaliarmos, toda a palavra de Deus, vermos outros textos que tratam do mesmo assunto antes de chegarmos a uma conclusão, né? E Apocalipse capítulo 12, verso 9, quando fala da expulsão de Satanás do céu, diz assim: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás.
o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Você percebe que quando Satanás é expulso do céu, ele é expulso e vem para a terra. Porque nós lemos em Apocalipse 12:12 que outros mundos comemoraram a expulsão de Satanás. Porque esses outros mundos também foram, diríamos assim, Satanás tentou levá-los também à rebelião. Mas como foi o nosso planeta quem aceitou a sugestão de Satanás, obviamente, como disse Jesus em João 12:31, Satanás se torna o príncipe deste mundo. E aí o planeta se encontra nas condições que se encontra, porque esse ser maligno se encontra aqui com os demônios, com a terça parte dos anjos que foi expulsa do céu. Mas você percebe que a Bíblia identifica a antiga serpente como sendo Satanás. E quem era Satanás? Na verdade, o nome Satanás significa adversário. E diabo significa caluniador. Antes, este ser angelical não era diabo, caluniador, e nem Satanás, adversário de Deus e de todo o bem. Vamos para Ezequiel 28, a partir do verso 14, para você ver quem era este ser antes da queda dele, e antes de ele levar nossos primeiros pais à queda. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Ou seja, este querubim estava com Deus, vivia no paraíso de Deus, no céu, estava próximo ao trono de Deus. E diz o verso 15: perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então diz que Deus o criou perfeito, este querubim. E o querubim é uma das classes de anjos. Existem querubins, serafins, arcanjos, principados, potestades. Então há classes de anjos com funções diferentes. E querubim era um alto cargo com autoridade e responsabilidade de proteger, diríamos assim, e defender o trono de Deus. Então era um ser muito próximo a Deus. E de acordo com o verso 15 de Ezequiel 28, ele foi criado perfeito, ou seja, Deus não o criou mal. E diz o texto, até que se achou iniquidade em ti. Então a Bíblia diz que o mal se originou neste querubim, mas ela não explica como que a imperfeição pôde surgir num ser perfeito. É por isso que Paulo, em 2 Tessalonicenses 1,7, chama o pecado de o mistério da iniquidade. Nós só vamos entender como que a imperfeição, a semente do mal, surgiu no coração de Lúcifer, que era um ser perfeito, quando Jesus voltar e estivermos no céu com ele. Mas agora o mais importante é sabermos que Deus não é o originador do mal. E sim, o mal surgiu de forma misteriosa para nós neste querubim, neste anjo. E foi este anjo que veio a se tornar Satanás, que usou a serpente como médium para manter um contato com Eva e tentar enganá-la. Então veja, a serpente não falou por si mesma, porque serpentes não falam, mas Satanás, um ser que havia sido um ser angelical, tem o poder, de possuir a mente, inclusive das pessoas, por isso há possessões demoníacas. Ele usa a serpente, que era um belo animal na época, como um médium para poder falar com a mulher. Outro detalhe que nós podemos aprender aqui
é que para a Bíblia o diabo não é uma metáfora ou apenas um símbolo da maldade humana. Para a Bíblia, o diabo é um ser real e pessoal. Tá? Veja, por exemplo, o que diz Jesus em Lucas 10:18. Muitas pessoas, especialmente adeptas da nova era, não creem na literalidade da existência do diabo. Né? Creem que ele é uma manifestação negativa da própria natureza humana. Tá? Mas a Bíblia não ensina isso. O próprio Cristo, em Lucas 10:18, ele disse o seguinte: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Jesus esteve presente, fez parte da expulsão de Satanás. E Jesus disse que ele viu Satanás cair do céu como um relâmpago aqui na terra. Então Cristo claramente acreditava na existência de um ser maligno real. Tanto que em Mateus capítulo 4 ele foi tentado pessoalmente por esse ser maligno. Tá? E o apóstolo Pedro, entre outros autores bíblicos, eu estou citando apenas alguns textos, ele também demonstrou para nós, Pedro, um apóstolo de Cristo, que o diabo é um ser real. 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistirem firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O diabo aqui, é comparado a um leão, porque um leão ele não ataca repentinamente a sua presa. Ele rodeia o território, ele prepara, ele espera a presa ficar desatenta e aí ele ataca. Então a Bíblia apresenta Satanás assim. Por isso quem não crê na existência literal do diabo é mais difícil de ele vencer no grande conflito entre o bem e o mal. Porque se já é difícil lutar contra um inimigo do qual sabemos existir, imagine quão difícil é lutar contra um inimigo no qual a pessoa nem acredita na existência dele. Vai ser uma presa muito mais fácil. Agora, o que fez os nossos primeiros pais pecarem? Foi o comer de um fruto que Deus havia proibido. Gênesis 2:16 e 17, vemos nesse capítulo que Deus já havia avisado aos nossos primeiros pais de que que eles continuassem imortais e tendo acesso à árvore da vida, eles deveriam obedecer. A imortalidade de Adão e Eva era condicional à obediência a Deus. A partir do momento em que eles desobedecessem, eles se afastariam da fonte de vida que é Deus e se tornariam mortais, como aconteceu com a humanidade. Então em Gênesis 2:16 e 17, Deus diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, ou seja, até da árvore da vida, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus avisou os nossos primeiros pais de que se eles o desobedecessem, transgredissem esta lei de Deus, como consequência do pecado viria a morte deles. E Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas entrou em cena a serpente, e como eu li anteriormente em Gênesis 3:1-5, a serpente misturou a verdade com a mentira. Primeiro Satanás, usando a serpente como médium, fez uma pergunta para Eva.
né? É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Ele começa com esta pergunta para arrancar dela uma resposta e poder manter um diálogo com ela. É por isso que você nunca pode permitir que o inimigo dialogue com você. Eu tenho uma grande preocupação com essas igrejas que entrevistam o diabo. Porque quando um pastor entrevista o diabo, ele está revelando a Satanás ou ao demônio que está ali características do caráter dele e da personalidade, bem como defeitos, para que o demônio possa trabalhar em cima desses defeitos. Então não se dialoga com o diabo, né? E quando Eva recebe esta pergunta, ela responde claramente: não, Deus não disse isso. Deus disse que nós podemos comer de toda a árvore, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, depois, de forma direta, Satanás afronta a Deus e demonstra que ele já havia sido expulso do céu, né, e que ele estava no estágio avançado da rebelião. No verso 4 ele fala assim, ó: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Duas doutrinas perigosas Satanás ensinou aqui. A primeira, de que o ser humano pode ser imortal sem pecar, mesmo pecando. Ele disse que se eles comessem, se ela comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não iria morrer. Ou seja, ele abertamente contradisse Deus, que disse que eles morreriam. Então, ele disse que era possível ser imortal mesmo pecando. E a outra mentira, que é a base do pecado, disse que Eva poderia ser como Deus. Aqui está a essência do pecado. É quando a criatura quer ser como o Criador. Isso aconteceu com Lúcifer, antes de se tornar Satanás e diabo. Em Isaías 14, 12 a 14, você vê que ele queria ser como Deus. Então, a mesma base pecaminosa que levou Lúcifer a pecar, ele transmite para Eva. Ou seja, você pode ser como Deus, você pode ser Deus. Então nós vemos aqui que duas doutrinas perigosas e que foram criadas por Satanás, elas ainda existem hoje. Por exemplo, a crença antiga na imortalidade da alma, né, ela era uma crença que se originou especialmente com as religiões egípcia e grega. Tá? E como eles criam vários deuses, eles pensavam o seguinte, que o ser humano deveria buscar esta condição divina e atingir a imortalidade. E consequentemente poderia ser um deus. Interessante, esta crença antiga, ela é adaptada hoje. E por influência do helenismo grego, não é? O judaísmo cristão acabou aceitando de uma forma adaptada a crença na imortalidade da alma, sendo que Deus não ensina isso. Por exemplo, no verso 19 de Gênesis 3, Deus não disse para Adão que ele iria para o céu, para um lugar intermediário ou para o inferno. Deus disse simplesmente o seguinte: no suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, quem ensinou que é possível ser eterno, mesmo pecando, foi o diabo, não foi Deus. Então, isso você tem que atentar para este fato também. Mas alguém pode pensar, eu já recebi essa pergunta do Na Mira da Verdade, mas por que Deus colocou esta árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim?
Ele não poderia ter evitado o pecado simplesmente não colocando esta árvore lá? Não, este raciocínio não é correto, sabe por quê? Deus não criou o mal, mas ele deu a possibilidade de o ser humano não escolher o bem. Se Deus não dá ao ser humano a possibilidade de escolher o bem, o ser humano não tem livre-arbítrio. E se o ser humano não tem livre-arbítrio, ele não pode amar a Deus de verdade, porque o amor não se impõe, o amor se conquista. Então, a existência da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela é uma demonstração do grande respeito que Deus tem para com o livre-arbítrio humano. Se Deus não coloca esta árvore no jardim, o ser humano seria simplesmente um robô. Ele obedeceria a Deus de uma forma simplesmente, entre aspas, programada, e não o obedeceria por livre e espontânea vontade e por amor. E como a essência de Deus é amor, ele quer ser amado da forma correta, de forma espontânea. Não é? Então Deus não poderia privar Adão e Eva da possibilidade de não escolherem o bem. Porque senão Deus não seria amor e não existiria o livre-arbítrio. Tá? Então Deus deu essa possibilidade para eles. Como consequência do pecado, os nossos primeiros pais sentiram medo da presença de Deus. Antes do pecado acontecia algo muito interessante e bonito. Olha o que diz aqui, por exemplo, Gênesis 3:8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores. Ou seja, era costume de Deus passear pelo jardim do Éden e vir ao encontro dos seus filhos, de Adão e Eva. Antes, com toda certeza, quando Deus vinha até o jardim do Éden, Adão e Eva corriam para os braços do Criador. Só que quando eles pecaram, a glória de Deus que os rodeava saiu. E aí eles perceberam a nudez deles. E eles sentiram medo de Deus. Porque eles perderam a glória divina e o desobedeceram e se afastaram dele. E aí Deus, no verso 9, diz assim: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Deus sabia. Mas Deus queria arrancar deles as respostas para que eles se conscientizassem do erro, se arrependessem e pudessem ter salvação. Ele lhe respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Você vê aqui uma quebra da relação entre a humanidade e Deus e uma quebra da relação entre a humanidade com a própria humanidade. Quando Adão coloca a culpa sobre a mulher, sobre sua esposa, há uma quebra da relação perfeita entre homem e mulher e entre a humanidade. E ele ainda culpa a Deus, porque foi a mulher que você me deu que me fez comer do fruto. Ou seja, houve uma quebra também na relação perfeita entre seres humanos e Deus. Continua o relato. Então, ou melhor, verso 13: disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi.
Ou seja, ela joga a culpa na serpente, em Satanás, sendo que ela tinha total condição de dizer não a ele. Porque Adão e Eva não tinham uma natureza pecaminosa. Eles não podiam ser tentados internamente como nós podemos ser tentados internamente. Eles eram tentados só externamente. E nós somos tentados internamente e externamente. Então ela não assumiu, diríamos assim, a responsabilidade. Ela responsabilizou a serpente que havia servido de médium de Satanás. Então aqui também é uma quebra entre a relação perfeita entre a humanidade e a natureza. Olha que coisa, né? O que o pecado fez? Quebrou a relação perfeita entre Deus e a humanidade, quebrou a relação perfeita entre homem e mulher, entre humanidade, entre homens, né? Entre seres humanos e seres humanos, e foi quebrada a relação perfeita que existia entre a humanidade e a própria natureza. E aí Deus mostra qual seriam as consequências, tanto para Adão, Eva e para a serpente, como animal, mas especialmente para Satanás, que usou a serpente como médium. Aqui nós vamos para a parte de quinta-feira da lição, porque ela é a sequência, eu creio, melhor do que eu estou tratando. E aí eu finalizo com a parte de quarta, que eu creio que é o melhor fechamento da lição, tá? E quais foram as consequências que os nossos primeiros pais sofreram? Verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente. Ele começa agora a dar o juízo. Você percebe que antes Deus faz uma investigação para depois dar a sentença? É por isso que nós cremos na doutrina do juízo pré-advento, ou juízo investigativo. Ou seja, Deus primeiro investiga, mesmo que Deus saiba todas as coisas, ele o faz pelo bem do universo, porque os anjos não são oniscientes, né? Então, antes de executar a sentença, Deus faz uma investigação. Então essa sequência você vê várias vezes na Bíblia. E por isso que antes de Jesus voltar e executar uma parte do juízo, né, um juízo pré-advento ocorreu no céu. Como nós lemos, por exemplo, em Daniel 7, versos 9 e 10. Então aqui é um modelo de como Deus trabalha como juiz. Verso 14, né? Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais selváticos, o és entre todos os animais selváticos. Primeiro domésticos, depois selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Se a serpente passou a rastejar, isso significa que ela não rastejava antes. É mais provável que ela fosse um animal alado. Né? E muito belo, obviamente. Então aqui Deus mostra a consequência de a serpente ter sido utilizada como médium. Você pode dizer, mas ela não teve culpa. Não teve culpa, mas foi usada. E ela também teria de ter uma consequência. Sabe por quê? Imagine hoje uma serpente voando. Seria muito fácil uma serpente morder de uma hora para outra no pescoço, na cabeça, no corpo de alguém. Então Deus teve que colocar uma maldição na serpente para ela agora ser um animal que se rasteja até mesmo para o nosso próprio bem. E aí Deus se dirige agora de forma mais específica àquele que usou a serpente, Satanás. Ele dá uma maldição para Satanás, mas ele dá a esperança para Adão e Eva. Isso está em Gênesis 3,15. Ó. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Ou seja, os seres humanos perderam o livre-arbítrio como eles tinham. Eles seriam dominados por Satanás. Mas Deus devolve parte do livre-arbítrio deles quando Deus coloca uma inimizade entre Satanás e os seres humanos. Né? Entre a tua descendência e o seu descendente. Veja, não fala descendente no plural.
o descendente de Adão e Eva, né? Fala no singular. Ou seja, a descendência da serpente, os ímpios, os maus, seriam inimigos, assim como Satanás, do descendente da mulher, no singular. E agora você vai entender quem é esse descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Queridos, isso aconteceu na cruz. Quando Satanás consegue levar Cristo a ser torturado na cruz, isto equivaleu a serpente ferir o calcanhar do descendente da mulher. Lembra, descendente no singular. Mas quando Cristo morre na cruz e ressuscita, ele esmaga a cabeça da serpente. Então aqui, Adão e Eva recebem, né, o que os teólogos chamam de proto-evangelho. O que é o proto-evangelho? É a primeira menção ao evangelho. Eva aprende, juntamente com Adão, que um descendente dela iria um dia esmagar a serpente, Satanás. E que eles poderiam sim ter esperança. E depois são descritas as consequências, né, que vieram sobre os nossos primeiros pais. Eva passaria a sentir dores muito maiores no parto. E Adão, que antes trabalhava apenas por prazer e como atividade física, agora trabalharia para comer. E uma terceira consequência imediata: eles perderam acesso à árvore da vida. E aqui Deus desmente Satanás, né? Satanás disse que se eles pecassem, eles jamais iriam morrer. Mas Deus mostra que eles iriam sim morrer com o tempo, porque eles perderam o acesso à árvore da vida. Por isso que não existe essa questão de doutrina da imortalidade da alma, queridos. Porque nós não temos mais acesso à árvore da vida. Então nós não podemos ser imortais. E aí o verso 22 de Gênesis 3 diz assim: eis que o homem se tornou como um de nós. Aqui uma forma plural de Deus, né? Dá a entender aqui a doutrina da Trindade. Conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então nossos primeiros pais, além de outras consequências que eu mencionei, perderam o acesso à árvore da vida. E como consequência, como diz no verso 19, Deus diz, não é? Para Adão: tu és pó e ao pó tornarás. Se cumpriria o que diz Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Tá? Só que nós percebemos que Deus deu a esperança aos nossos primeiros pais. Porque em Gênesis 3,15 Deus disse qual seria o destino da serpente, qual seria o destino de Satanás. Mesmo que ele ferisse o calcanhar de Jesus, Jesus teria a vitória final sobre ele. E Eva teve essa esperança. Adão e Eva não morreram sem esperança. Eles morreram com esperança. Eles tentaram salvar-se, entre aspas, do próprio jeito. Quando eles pegaram folhas de figueira e fizeram cintos para si, eles tentaram resolver o problema da nudez, que foi resultado ali do pecado, para eles perderem a glória divina. Eles tentaram resolver o problema à própria maneira deles, uma espécie de salvação pelas obras. Mas Deus mostrou que eles não poderiam resolver o problema deles. Deus sim. E Gênesis 3 diz que Deus fez vestimentas
de peles. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Deus mostra aqui o seguinte: eu posso solucionar a nudez de vocês. Eu posso resolver o problema de vocês chamado pecado, não vocês mesmos, né? E para que essas peles fossem feitas, nós podemos deduzir que um animal teve de ser sacrificado. Então é bem provável que Adão e Eva tenham feito o primeiro sacrifício que apontava para Jesus. Como diz João 29, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nossos primeiros pais tiveram que entender que para eles serem salvos e serem revestidos com as peles da justiça de Deus, alguém deveria morrer no lugar deles. E eu quero finalizar lendo para você outro texto que mostra, né, o destino final da serpente de Satanás. Eu vou ler para você Romanos 16, 20. Vou dar uma sequência aqui para você de textos e aí finalizamos a lição desta semana. Romanos 16, 20 diz o seguinte: e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Lembra-se da promessa de Gênesis 3,15? A serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher. E o descendente da mulher, que é Jesus Cristo, feriria a cabeça da serpente. Quando Cristo voltar, isso já se cumpriu em parte, quando Cristo vence a morte. Colossenses 2,14 diz, né, e 15, Cristo expôs os principados e potestades à vergonha, à ignomínia, né, quando ele ressuscita. Então, em parte, isso já aconteceu. E de forma definitiva, isso vai acontecer após o milênio. O destino de Satanás, de acordo com Mateus 25, 41, é o lago de fogo. Ele e os seus anjos. Eles serão castigados no lago de fogo, proporcionalmente à impiedade deles. Isso significa que eles vão queimar mais tempo do que outros. E depois, de forma definitiva, como diz Romanos 16, 20, depois desse castigo, que é mencionado também em Apocalipse 20, verso 10, Romanos 16, 20 diz que Satanás será esmagado, ou seja, uma linguagem que significa aniquilação. Ok? Então hoje nós estudamos sobre o capítulo mais triste da Bíblia, que é Gênesis 3. Mas nós vimos que apesar de ser o capítulo mais triste, também é um capítulo da esperança. Porque no verso 15, Deus apresenta pela primeira vez o Evangelho. A salvação por meio de Cristo, do descendente da mulher. E ao mesmo tempo em que ele dá esperança a Adão e Eva, ele promete que Satanás, aquele que se utilizou da serpente como médium, o destino final dele será a destruição. E assim o pecado e o seu originador deixarão de existir. E aí nós poderemos recuperar o Éden perdido. E de acordo com Apocalipse 22, 2, voltaremos a comer da árvore da vida, cujo acesso nossos primeiros pais perderam. Eu agradeço por você ter me acompanhado nesse estudo da lição. Tá? A nossa próxima lição será sobre o capítulo 4 de Gênesis, a história de Caim e Abel. Outro capítulo muito triste, mas que vai ajudar você a entender mais sobre o conflito cósmico entre o bem e o mal. Você percebeu que esse conflito se transfere do céu para a terra no Jardim do Éden, né? E ele continua ao longo do livro de Gênesis, ao longo da Bíblia, ao longo da história humana. Então eu espero que você acompanhe a próxima lição. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, se ainda não é inscrita. Ative o sininho das notificações
para você não perder esses estudos que vão fortalecer e muito a sua fé e a sua compreensão da palavra de Deus. Que Deus te guarde, um forte abraço e até uma próxima.